espera, quando existe uma fratura, ou que todo paciente que tem uma fratura se pergunta, ou pergunta ao médico, doutor, quando vai consolidar minha fratura? Quando eu vou voltar a caminhar? Quando eu vou poder fazer tal qual exercício, né? Então, isso são perguntas muito frequentes que são, às vezes, muito difíceis de responder e depende de vários fatores. Inclusive, uma das complicações das fraturas é a não consolidação da fratura, que pode eventualmente chegar a cometer, ok? Então, vou começar a falar sobre o processo de consolidação. Existem dois tipos de consolidações: uma consolidação primária e uma consolidação secundária. A consolidação primária é quando ocorre mediante, ou seja, o osso está tão hermeticamente junto, né, que não precisa de um calo para ter uma consolidação. Exemplo, numa fratura incompleta, num trincado, por exemplo, né? Ou de forma cirúrgica, eu boto o osso no lugar e fixo com uma placa e parafuso, e eu fixo ele tão hermeticamente juntinho, tão certinho como era antes, que ele não precisa de um calo para sua soldura. Nós chamamos isso, então, de consolidação primária. A consolidação primária não tem etapas, o osso consolida e a única forma de você identificar isso aí é quando as trabéculas que estão interrompidas, né? Porque a fratura, o que é? É a perda da continuidade. Quando essa continuidade está novamente no lugar, nós dizemos, então, que houve uma consolidação. Então, é difícil de visualizar. E a consolidação secundária seria através de um calo, ou seja, o osso não está tão hermeticamente juntinho, não está tão perto um do outro, ou seja, ou está tocando um outro, mas não está anatomicamente como era antes, né? Então, o que faz o osso para consolidar? Ele forma um calo. Esse calo, sim, tem etapas de consolidação. E nós vamos falar sobre essa etapa de consolidação. Um momentinho, gente, estão me chamando aqui. E, bom, para começar a falar sobre esse processo de consolidação, o osso, antes de ser um calo duro, rígido, resistente, ele passa por uma união. União é o processo de consolidação, tá? Não é uma consolidação completa. É quando começa uma consolidação, né? Mas é um calo mole, é um calo que não é resistente à tensão e nem à torção, tá? É uma reparação incompleta. Lógico, ele é o precursor de uma consolidação completa, tá? Então, radiograficamente, a gente pode observar, então, que tem uma linha da fratura, que a fratura ainda está ali, e ao redor tem um calo que é meio algodonoso, né, em torno dessa fratura. É uma reparação incompleta. Pera aí, gente, eu vou atender a minha mãe aqui. Mamá, eu estou em classe, mami. Dale, editor. Então, é uma reparação incompleta da fratura, ok? Aqui vemos um exemplo de uma fratura, né? Que ao redor, nós vemos o traço da fratura, que é um V, né? E ao redor dessa fratura vemos aí um calo, tá? É um calo algodonoso que está sustendo essa fratura. Se eu tirar o método de fixação desse paciente, por exemplo, a tala, o gesso, né? E pedir para ele fazer torções, o paciente vai sentir muita dor, tá? Então, a gente tem que diferenciar de união para consolidação. União, então, é o processo de consolidação que ainda o osso não consolidou, tá? Aqui, o paciente já passou um tempo imobilizado e nós vamos ter, então, aí a consolidação completa, onde aquele traço em V, que era muito visível, que a gente já não vê mais, o osso está consolidado. Nesse aqui, o paciente já tem a potestade, ou seja, ele tem a facilidade de fazer os movimentos sem dor, tá? Por quê? Porque o osso está firme, está realmente consolidado e ele suporta tensões e torções, tá? Aqui vemos também uma consolidação secundária, né, na região distal do fêmur, né, e a gente nem vê o traço mais de fratura, ok?
Agora, a consolidação, como eu expliquei nesse quadrinho aqui, é a reparação completa, né? Onde o calo ele solidifica, ele fica duro, né? E clinicamente, a gente não vê, radiograficamente, a gente já não vê mais a fratura e, logicamente, o paciente sente mais firmeza, pode fazer movimentos sem dor, sem sentir nenhum tipo de moléstia. Então, radiograficamente, já falei isso aqui. Aqui, ó, por exemplo, é uma fratura de fêmur, né, tratada como haste endomedular, e vemos que essa estabilidade causou aí uma união, né, porque nós vemos o traço de fratura e o calo algodonoso ao redor dessa fratura. E vemos também aqui que já passou, esse traço de fratura já não é mais visível, logicamente é um osso consolidado. Aqui já também vemos o processo de consolidação, onde retiramos o haste endomedular e vemos que já não tem mais nenhum traço de fratura. Isso aqui é um osso consolidado, ok? Bom, então, essa a pergunta que sempre existe do paciente, né? Quanto tempo vai demorar para unir? Quanto tempo vai demorar para consolidar? Quando eu vou fazer tal qual exercício? Quando eu vou poder ir dançar, né? Tem muitas perguntas que o paciente sempre faz. E qual seria a resposta? É difícil, porque depende de muitas coisas. Primeiro, o fator idade. Quanto menos idade, logicamente, ele tem mais poder de consolidação. Sim, e quanto mais idade, mais o poder, menos o poder de consolidação. Lógico, a constituição corporal, quanto mais firme você é, quanto mais musculatura, hipertrofismo, mais fácil é a consolidação. Logicamente, as partes moles desempenham um papel fundamental para a irrigação daquele osso e, lógico, a consolidação do osso, né? Lógico, a circulação do próprio osso. Já vemos que nós temos dois tipos de circulação no osso: a circulação endostial e a circulação periostial. Periósteo é aquela pelezinha. Gente, espera um pouquinho, eu vou atender, tá? Meli, como está, Meli? ¿Todo bien? Sí, tengo pretensiones de operar a ese paciente, ¿verdad? Ellos todavía no me confirmaron, pero sí, sí, você fala que sim, né? Sí, você fala, desculpa, gente, eu tenho um pacientinho complicado para operar. Bom, então quanto tempo? Depende também da irrigação sanguínea. Tem osso que ele é muito irrigado, né? Na primeira aula eu falei, inclusive, que o próprio osso ele difere de circulações. Por exemplo, o fêmur, na região epifisária, ela tem muito mais circulação, porque aí penetra as artérias nutrícias do osso. Então, o osso esponjoso, ele tem melhor qualidade sanguínea e provavelmente ele tem mais força para consolidar. Tem alguns ossos que não têm boa circulação. Um exemplo, o navicular do carpo, né, com o escafoide, o talos, que é o astrágalo no meio pé, né? Tudo isso aí, ele tem muito poucas, são ramas da rama da artéria tal, né? Então, quando a rama da artéria é muito pequena, o fluxo sanguíneo desse osso, ele é pequeno. E, lógico, quando comete alguma fratura, ele vai demorar muito mais para consolidar que um osso que tem muito mais irrigação, né? E o tipo de fratura. Tem fraturas que tem muito mais contato, né? Tem fraturas que não tem bom contato, né? Tem fraturas que são com segmentos muito feias, muito fragmentadas, que vão demorar muito mais para consolidar que fraturas que são mais vamos dizer, simples, né? Que é a fratura incompleta ou fratura completa não desplaçada. Então, essas fraturas, ela tem melhor facilidade de consolidação que fraturas muito separadas, ok? E, lógico, fatores secundários ou externos, né? Falta de vitamina D, avitaminoses, né? Malanutrição, tabaquismo, alcoolismo, né? E doenças metabólicas como diabetes, hipotiroidismo, etc., também influem na cronologia da consolidação, ok? Galera, vocês estão entendendo ou estou indo muito rápido? Tranquilo, doutor. Tá tudo bem? Ok.
Avisem aí, galera. Doutor, não entendi, dá uma pausada, explica de novo, eu paro, tá? Bom, qual é a fase dessa consolidação secundária? Segundo Kress-Dumb, ele se divide em 3 etapas, ok? Ou seja, a primeira é quando a gente fratura, né? E tem a fase inflamatória, 10% nada mais da etapa de consolidação secundária. Ele gira em torno de 1 a 2 semanas, é a etapa de inflamação. Onde o que acontece? Acontece a fratura e aí libera uma reação inflamatória, vão células, né, que são responsáveis de liberar interleuquinas, óxido nitroso, que causa dor, né? Por isso que a fratura dói tanto quando a gente rompe no momento, né? Porque tem esse fator aí que é a reação inflamatória. Então essas células vão lá para limpar o terreno, tá? Eles vão liberando interleuquinas, vão fazendo aí uma limpeza do tecido necrótico, reparando o terreno para a segunda etapa, tá? Depois de 2 semanas, entra no processo de reparação, que é mais ou menos 40% da fase secundária. Eles duram meses, dependendo do osso, inclusive pode chegar a 9 meses. Fêmur, que é um osso muito grande na parte diafisária, inclusive 8, 9 meses para reparar completamente, tá? A reparação, então, ela demora aí alguns meses. Okay? Essa fase, então, se caracteriza que aquelas células que são neutrófago, macrófago, fagocitos, elas sofrem uma metaplasia. Elas viram fibroblastos, né, e condroblastos, que são células responsáveis de liberar fibroses e material cartilagem, né, fibrocartilagem dentro daquela matriz. Aí começa, então, a união, tá, que é a reparação incompleta, ok? Logo de alguns tempos, esses condroblastos e fibroblastos, eles também sofrem novamente outra metaplasia, formando osteófitos, né, ou osteocitos. Esses osteocitos vão liberar cálcio e vão fazer, então, uma fixação total. Isso aí seria a consolidação ou reparação completa do osso. Então, a fase de reparação é tudo isso. É a união que passa para a consolidação, ok? Dura meses. Dependendo do osso, meses. Alguns ossos, por exemplo, falange, que é um osso pequenininho, 4 a 6 semanas. Mas um mês e meio já está consolidado, ok? Bom, então aquele tecido fibroso, cartilaginoso, né, vai então penetrando células pequenas de osso, né, e vão liberando então o osso imaduro, o osso que não é resistente à torção, que seria então a união. Lógico, com o passar do tempo, ele passa para a consolidação, ok? E a terceira fase é quando o osso já está consolidado, já está firmeza, o cara está caminhando, está jogando futebol, está nadando, está fazendo tudo. Só que aquele osso, ele fica grossão. O diâmetro dele trocou, ele ficou maior que era antes, né? Inclusive, aquele osso, ele é mais resistente à tensão e torção, porque o diâmetro dele é maior, ok? E lógico, o canal endosteal, ele fica ocluído pelo calo duro, né? Ele fica totalmente ocluído. E a fase de remodelação dura anos. Lógico, todas essas fases é inversamente proporcional à idade. Quanto menos idade, mais rápido todo esse processo, tá? E a remodelação, lógico, é muito maior numa criança menor a 5 anos. Mas, vamos dizer, estamos falando de fêmur aqui, uma fratura de fêmur para remodelar 30 anos, galera. Não é algo rápido, não. Para que o osso volte novamente no mesmo diâmetro que era antes da sua queda, da sua fratura, demora para caramba. E aqui são outras células, são osteoclastos, né? Que vão remodelando paulatinamente aquele osso até que se tenha novamente a forma que ele tinha antes da sua queda, ok? Bom, e lógico, com o tempo, o canal que estava ocluído, ele vai liberando, ele vai novamente sendo permeável, ok? Então, aqui vemos as fases, fase de inflamação, a reparação do calo imaduro, calo duro, esses dois é a fase de reparação, e esse é o último, a fase de remodelação, onde vemos que o calo que estava ocluindo o canal, ele foi liberado novamente, ok? Quais são, então, os fatores determinantes para que exista, então, uma boa consolidação, tá? Ou uma união? Primeiro, a irrigação. Sem sangue, essas células que são responsáveis da união, da reparação completa e incompleta, eles não vão chegar, jamais, né? Então,
O que dá aporte sanguíneo? É a parte do periósteo, que é 1/3 da irrigação é dado pelo periósteo, e 2/3 é aportado pelo endósteo, tá? Para a parte do caracu do osso, ok? Por aí ele sai muito mais irrigação, e por aí essas células podem chegar e fazer a reparação do osso. Lógico, se existe algum, por exemplo, uma fratura exposta, um desgarro muscular muito grande, um trauma muito violento, ele perde essa irrigação, né? Ele tem esse perigo de perder aí a irrigação e perder a sua forma de consolidar o osso, ok? Então, por isso, quando existe uma fratura exposta, sempre a gente tem que esperar que o osso não vai consolidar no tempo ideal. Vamos dizer, a falange, né? Ele demora 4 a 6 semanas para consolidar. Se foi uma fratura exposta, provavelmente ele vai demorar mais. Por quê? Porque aquele suco mesenquimal, aquelas células pluripotenciais, eles saem, né? Eles saem do meio interno, vão para o meio externo, né? Aquele hematoma fraturário que era cheio daquelas células, neutrófilos, basófilos, etc., vão embora, né? Então a reparação, a primeira etapa de reparação, não é bem, não vai demorar mais para aparecer, ok? Bom, e o que é a pseudoartrose? A pseudoartrose é a falta de consolidação. Aqui tá mal, gente. Tá dizendo falta de união. Não é. União ele pode até, inclusive, ter, mas não tem uma consolidação. A pseudoartrose é a falha no processo de consolidação, ok? Por que ele é chamado de pseudoartrose? Porque na região mais frequente acometida era o terço médio do húmero e o terço médio da perna. E antigamente não tinha todos os estudos citológicos, né, biológicos que tem hoje em dia. Então se dizia que era um novo joelho e um novo cotovelo. Ficava 2 cotovelos, né? Porque a pseudoartrose ela não dói e o paciente tem mobilidade naquela zona fraturária. E lógico, vai mexendo e dá a aparência de uma articulação. Por isso o nome é pseudoartrose, mas não é. Não confundam a palavra pseudoartrose com falsa articulação. Não é. É uma falha no processo de consolidação. Ficou claro isso aí, galera? Ficou sim, doutor. Ficou? Bom. Então, é quando o osso não consolida. Ele pode ter uma união, mas pode não consolidar, ok? Quais são as causas de pseudoartrose? A primeira é a distração ou separação dos fragmentos. Imagina que para ter uma consolidação, tanto primária como secundária, tem que ter um contato entre o osso. Se não tiver contato entre o osso, não tem essa consolidação, tá? Agora, imagina que um osso está para lá e o outro para cá, e eles não se tocam entre si, logicamente ele vai ter uma pseudoartrose, não vai conseguir consolidar. Tá? A outra é a interposição de partes mole. Por exemplo, entra um músculo dentro da fratura, ou entra, por exemplo, uma fáscia, um tendão, alguma coisa entra dentro daquela fratura e vai impedir que tenha aí essa ponte natural do corpo. Okay? Outro é o excesso de movimento. Por exemplo, eu botei uma tala, um gesso, e o cara vai lá, chega em casa e corta o gesso e mexe. Lógico, o excesso de movimento não vai permitir que esse osso consolida. E lógico, por último, a irrigação. Quando não tem sangue, não chega, então essas células são responsáveis da consolidação e não consolida, tá? Então essas são as causas de uma pseudoartrose. Então a pseudoartrose ela pode ser hipertrófica ou atrófica. Aqui eu vou mostrar para vocês como é uma pseudoartrose. Ó, a pseudoartrose não dói. O cara até botou um chaco no braço, tá? Estão vendo? Então, isso aí é uma pseudoartrose. Vamos ver de novo, ó. É no terço médio do braço. Aí mexe tudo que ele quiser sem problema. Não causador. Tá? A pseudoartrose não dói. Parece que ele tem Doutor, dois. Oi? licença.
Mas, por exemplo, no caso desse aí, não nesse osso aí, porque aí não tem jeito, mas, por exemplo, se for entre dois ossos, não tem como dar uma síndrome compartimental, pinçar alguma coisa aí? Não, não tem perigo muito, não. Tem perigo de pinçar muita coisa, né? Mas depois, com o tempo, ele vira uma fibrose, um negócio meio Aí mole. te deram uma certa proteção, né? Exatamente. Ah, tá bom. Exatamente. Então, a pseudoartrose ela se divide anatomicamente em hipertrófica e atrófica. A hipertrófica é quando ocorre a união, o calo mole, tá? Então, tem aquele calo exuberante, maravilhoso, aquelas células pluripotenciais estão loucas para consolidar, mas não ocorre a consolidação. Por quê? Geralmente por falta de estabilidade, ou seja, uma instabilidade. Então, quando a gente fala a palavra pseudoartrose, imediatamente a gente tem que pensar em cirurgia. Isso é categórico, tá? A pseudoartrose hipertrófica, nós geralmente temos que dar estabilidade ao osso, tá? Com o que a gente consegue estabilidade? Com osteossíntese, ou seja, placa, parafuso, haste, pino, né? O que você tiver em mãos e o que você tem mais habilidade para fixar aquele osso. Por quê? Porque tem célula, tem material biológico que está louco para consolidar. É só dar estabilidade que o próprio osso faz o seu trabalho, tá? Você fixou o osso, ele consolida, ok? Agora, a pseudoartrose atrófica é quando não tem mais nenhum tipo de célula, ou seja, não tem irrigação sanguínea. Aquelas células que tinham que chegar lá e formar os condroblastos, etc., passar pela primeira e segunda etapa, não passam, porque não chega o sangue, tá? Nesse osso, nós temos também que fazer alguma coisa. O que temos que fazer? Dar enxerto, ou seja, nós tirarmos enxerto de outro lugar, né, de osso, e colocar como uma ponte ali, né, para poder o osso consolidar, tá? Então, na pseudoartrose hipertrófica, nós damos estabilidade, e na atrófica, nós damos enxerto, ok? Entenderam isso, galera? Bom, Doutor. beleza. Aqui, por exemplo, ó, é uma fratura diafisária de fêmur, que nós vemos aqui um calo algodonoso ao redor desse foco de fratura, e ele tem mais de 6 meses. Outra coisa, cronologia para dizer pseudoartrose. Mais de 6 meses já é pseudoartrose, tá? Ou seja, se você ficou 5 meses com gesso e não consolidou, não é pseudoartrose ainda. Agora, se você ficou 6 meses, né, e não apareceu nenhum tipo de consolidação, nós estamos perante a uma pseudoartrose. E essa pseudoartrose vai precisar, então, de algum tipo de cirurgia, tá? Então, o tempo estimado para esperar que o osso consolide é de 6 meses. Mais de 6 meses já tem que fazer alguma coisa, porque não vai consolidar sozinho, ok? Então, aqui, se tem um calo ao redor dessa fratura, já passou mais de 6 meses, é uma pseudoartrose. Qual pseudoartrose é? Hipertrófica ou atrófica? Hipertrófica? Muito bem, hipertrófica, porque nós temos calo ao redor, né? Aqui nós damos estabilidade, botamos um haste, por exemplo, endomedular, ou botamos uma placa ou parafuso, essas células estão loucas para consolidar, consolidam, ok? E aqui, por exemplo, Aí é atrófica. atrófica, porque não tem, é a mesma fratura do cara depois de 6 meses. Continua a mesma coisa, não tem calo nenhum. Então, a pseudoartrose atrófica, ok? Bom, e o que é retardo na consolidação? É quando o osso não consolida no tempo estimado. Eu dei o exemplo da falange, que foi uma fratura exposta da falange. Nós esperamos, então, a falange em 4 a 6 semanas que consolide. Ah, não consolidou em 4 a 6 semanas, consolidou em 8 a 10 semanas. Bom, teve um retardo de consolidação, mas o osso consolidou, tá? É aquela parada. 4 meses com gesso, tirei raio-x, tá ainda a fratura. 5 meses, tirei o raio-x, tá ainda a fratura. 5 meses e 20 dias, eu tirei o raio-x e aí ele começou o processo de consolidação. Opa, não é uma pseudoartrose, é um retardo na consolidação. E o retardo na consolidação geralmente é causado por
anatomia do osso exposto, né? Dependendo do osso, já tinha comentado, como o astrálago, né? E o navicular do carpo, o tipo de tratamento, de repente o tratamento não foi bem incluído, né? Não foi feita uma boa redução, se ele tem ou não lesões de partes moles, se ele foi uma fratura aberta ou fechada, né? E a eficácia nesse tratamento que você deu aí, ok? Bom, alguma pergunta sobre isso? Está tudo bem, doutor. Tá bom, vamos botar uma aula curtinha aqui. Doutor, só Oi. um aqui. Para mim saber se ela é hipertrófica ou atrófica, sim ou sim eu preciso de uma radiografia. Lógico, sim ou sim. Tá bom. Tem calo, hipertrófica. Não tem calo, atrófica. Lógico, passou de 6 meses. Bom, galera, eu vou falar então, porque nós estamos falando. Lesão vascular, nós já falamos. Lesão do músculo, úlcero pro gesso, né? Já falamos um montão de coisa aqui. Falamos, inclusive, na não consolidação, que também é uma complicação, né? Vamos falar aqui sobre a lesão nervosa, que também pode acometer, geralmente em nervos periféricos, já que estamos falando de fratura, né? Não vamos falar sobre lesão do sistema nervoso central. São nervos periféricos. Quais são os nervos geralmente que são acometidos? Que estão muito perto do osso. Exemplo, o nervo radial, que está no surco radial, no terço médio do húmero, né? Fraturas no terço médio do húmero pode eventualmente lesionar o nervo radial. E o paciente vai ter aí a sintomatologia da lesão do nervo radial, que é o braço caído, o punho caído, a mão vai ficar caída, né? Não vai ter motricidade na abdução do polegar, ele não vai dar Schmidt, né? Vai ficar com a mão caída, ok? Outro nervo que também é muito acometido, provavelmente muito de vocês já aconteceu isso, é aquele que você bate o cotovelo e sente um choque, tá? É um nervo unular ou um nervo cubital. Esse nervo ele passa no surco epitocleal, na cara interna do cotovelo, que ele é muito, muito periférico. Quando tem fraturas ao redor do cotovelo, ele também pode ser acometido, tá? Outro nervo que também pode chegar a ser acometido é o fibular comum, que está na cara lateral do joelho, em cima da cabeça do peroné. Fraturas do planalto tibial ou da cabeça do peroné pode eventualmente lesionar esses nervos, ok? Ou esse nervo, que é o fibular comum ou ciático popliteo externo. Outro nervo que também pode ser acometido é geralmente em fraturas, luxações de acetábulo, o ciático, tá? Que é um nervo que passa justamente sobre a tuberosidade isquiática na cara posterior do osso coxal. Tá? Então, aí pode acontecer também uma neuroplaxia do ciático, ok? Então, esses são nervos que estão muito perto aí de osso, né? E ao estar muito perto de osso e existe algum trauma no osso, eventualmente pode acontecer aí uma lesão nervosa, ok? Então, eu mostrei exemplos, tá? Bom, gente, lesão nervosa, geralmente, quem nunca ficou muito tempo sentado numa posição, pressionando o nervo ciático, né? Causando aí o quê? Uma parestesia. A parte sensitiva do nervo ciático vai acometendo. E o paciente vai sentindo, então, aquela formigação, tá? Então, os sinais e sintomas de lesões nervosas geralmente são esses: parestesia, alodinia, que é a sensação de calor, né? Ele pode sentir uma hiperestesia, uma anestesia ou déficit motor também. Se o nervo é motor e sensitivo, o paciente pode ter uma paresia ou uma plegia, né? Dependendo do grau de afetação do nervo, ok? E qual é a classificação das lesões nervosas? A primeira é a neuropraxia. Neuropraxia nada mais é que a compressão leve do nervo periférico. Geralmente é uma interrupção da transmissão, mas geralmente é por um tempo determinado, tá? É aquele que o cara que ficou muito tempo na privada, por exemplo, começa a sentir formigação na perna. Quanto mais tempo ele ficar ali, mais vai demorar a coxa, o quadril e tal,
para recuperar, tá? Isso também acontece, por exemplo, no síndrome do túnel do carpo. O túnel do carpo é o nervo mediano que está no punho. Geralmente ele está estenosado, está estrangulado pelo canal, tá? E o paciente sente parestesia na zona do nervo mediano. Quanto mais tempo ele demora para operar, mais tempo ele vai demorar para recuperar essa sensação e etc, etc, tá? A boa história da neuropraxia é que ele recupera. A recuperação dele é completa. Ou seja, ele é uma compressão, mas que por um tempo determinado ele não sofreu nenhum tipo de isquemia e o nervo está fazendo a sua condução normal e completa depois de algum tempo, tá? A axonomeses já uma lesão um pouco mais pronunciada. Ele já tem perda da vaina de mielina, né, que seria a capa que protege o nervo, tá? E aí, ao não ter a capa do nervo, é como se fosse um fio sem cabo, um fio sem capa, tá? Um fio de eletricidade sem capa. Então, ele vai liberando eletricidade para tudo que é lado. Tá? Esse paciente também tem a perda da condução, mas até o corpo fabricar a pelezinha ao redor, porque o corpo fabrica novamente a vaina de mielina, tá? Ele vai demorar muito mais para sua recuperação, tá? Então, a neuropraxia, a boa história da neuropraxia é que também o conduto está íntegro, ou seja, ele vai mexer novamente o membro, ele vai sentir novamente as pernas, né? Mas quanto tempo? A resposta é simples. Só Deus sabe, tá? Porque aqui não tem como saber. Depende do corpo, depende do tamanho da lesão, depende de um montão de coisa. Então, aqui o fundamental é fazer reabilitação com fisioterapia, eletroestimulação e dar medicamentos antineuríticos. Para quê? Para que a resposta seja favorável e que o arco de movimento desse paciente não se perda, porque ele vai demorar muito mais tempo para recuperar, 3, 4, 5 meses, 9 meses, 1 ano, não sei, mas se ele vai ficar em posição viciosa por muito tempo, ele entra numa rigidez, e quando volta novamente a condução, provavelmente o paciente já tenha uma perda irreversível da articulação. Tá? Então, é fundamental a reabilitação com fisioterapia na axonomese. Okay? E na neurotomese já é um arrancamento, um corte lineal ou uma secção de uma parte nervosa. Tá? Aqui, quando o corte é lineal e completo, é fácil. Nós botamos o cabinho no lugar, né? E temos a chance de 70% de voltar à condução nervosa novamente. Tá? Ou seja, de uma neurotomese passar uma axonomese e o negócio vai melhorando com o tempo, né? Agora, se é um arrancamento, ou um aplastamento, ou uma avulsão, uma laceração do nervo, a possibilidade de ele ter uma recuperação é quase nula, tá? Aqui a gente vai ter que fazer, por exemplo, uma ponte, botar um nervo periférico, como, por exemplo, o nervo braquial cutâneo, bota aqui como uma ponte, igual uma ponte de safena, né? Bota uma ponte de nervo e a possibilidade que ele tenha condução com o nervo é mínima, de 10% ou nada mais. Então, aqui o pronóstico é ruim, tá? Então, neuropraxia, pronóstico bom, axonomeses, pronóstico moderado e neurotomeses, pronóstico ruim. Okay? O diagnóstico de lesões nervosas, além da semiologia, que é a parte sensitiva e motriz, se faz com eletromiografia. É um estudo de condução que geralmente tem um negativo positivo, um terra, ele mostra a monitorização a funcionalidade daquele nervo. Então, ele estimula o nervo X e se ele tem uma reação, é uma neuropraxia. Se ele tem uma estimulação, mas é muito curta, é uma axonomese. E se ele não tem nenhum tipo de condução, estamos perante a uma neurotomese, tá? Então, é o estudo que diagnostica o tipo de lesão nervosa, ok? Repete de novo, por favor, a classificaçãozinha aí. Só disse, se ele tem uma boa condição, como é que é? Então, a eletromiografia é um estudo de condução. Eu faço uma condução do nervo, se ele tem uma boa motricidade, se ele mexe, por exemplo, o dedo, mexeu o dedo com a condução que eu dei, opa, o nervo está íntegro. Então, isso aqui é uma neuropraxia, tá?
Aí eu fiz o estímulo, ele mexeu, mas mexeu pouquinho, tá? Mas mexeu. É uma axonomesis. Agora, eu fiz o estímulo, não mexeu nada, é uma neurotomesis. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Tá tudo bem? Avisa se estou falando muito rápido. Tá? É porque hoje eu estou bem aceleradão. Bom, esse é o estudo, tá? A eletromiografia, né? Vemos aí, então, que tem um negativo, um positivo, um terra, um amplificador, e por aí ele faz os estímulos, né? E mostra um potencial de condução, tá? O tratamento, bom, se é uma neuropraxia, o tratamento não é nada, né? A gente espera o negócio conduzir, né? Agora, se é uma axonomese, já vimos que é a reabilitação, alguns medicamentos, etc, etc. Agora, se a lesão é uma neurotomesis, o tratamento geralmente é cirúrgico e quanto mais rápido nós fizermos o tratamento, é melhor. Por quê? Esse nervo, por exemplo, que é o nervo mediano, que está seccionado com um corte lineal, se eu deixar ele assim por muito tempo, ele forma um neuroma, que é um tumorzinho que ele quer unir com o outro lado no encontro e começa a formar um tumorzinho, tá? Esse neuroma eu tenho que retirar para que ele possa ter novamente uma condução. E eu posso diminuir o tamanho, o diâmetro desse nervo. E, logicamente, o potencial de condução vai ser já ruim, ok? Então, quanto antes, melhor. Nesse caso aqui, ele teve um corte lineal, foi feito, então, uma neurorrafia, né? Lógico, isso aqui faz com lupa, né? Com fios que são mais finos que um fio de cabelo e vai fazendo cada tubo neural uma sutura, tá? Até ele ter uma boa anastomose terminal, ok? E o pronóstico dele é de 70% de melhorar, 30% de não melhorar, ok? Momento da intervenção, já falei, quanto antes melhor, né? Quais são as sequelas de lesões nervosas? Existem várias sequelas de lesões nervosas. Uma delas é um neuroma doloroso. Neuroma doloroso é quando existe uma amputação traumática, tá? E existe um arrancamento do nervo. Por isso é fundamental fazer uma cauterização daquele nervo que foi acometido, o que ficou, tá? Faz uma cauterização da ponta com eletrobisturi e, lógico, aquilo lá vai evitar a formação de um neuroma, tá? Esse neuroma que está muito perto do coxim, né, que é a parte onde vai ficar a sustentabilidade com a prótese, ele pode causar dor, irritação, né, e o paciente não ter uma boa deambulação, a consequência, então, aí de uma lesão, né, por um neuroma doloroso, ok? Nesse caso, tem que voltar a reintervenir o paciente, voltar a botar ele novamente no centro cirúrgico e retirar o neuroma doloroso, fazer a eletrocauterização e aí o paciente tem a possibilidade novamente de não ter dor, tá? Isso aqui não tem nada a ver com um membro fantasma não, tá? É outra coisa. Logo, temos o neuroma de continuidade, é quando o médico faz a cauterização, mas existem pequenos fibrinhas neurológicas que vão causando neurominhas, pequenininho. O bom disso aqui é que ele involuciona, você não precisa entrar novamente com ele no centro cirúrgico, tá? Ele próprio mesmo começa a involucionar, ok? Outra complicação é o síndrome da dor regional complexa ou a distrofia simpático-reflexa, que nada mais é que um tilt, uma loucura no nervo periférico acometido por um trauma, tá? Mas o trauma não precisa ser de alta intensidade. Por exemplo, é uma bolada de alguém, de um gurizinho de 10 anos, deu uma bolada na perna do indivíduo, bateu no nervo periférico e começa a disparar aquele nervo adrenalina. Adrenalina. Lógico, o paciente vai sentir muita dor pela liberação de radicais livres, óxido nitroso, etc, etc. E o paciente vai sentir muita dor, né? Lógico, vai sentir também vasoespasmo, déficit de pulso, cianoses, hidroses, né? Vai ter alopecia. Tudo vai acontecer pelo excesso de adrenalina naquela região, ok? Então, é uma hiperativação simpática consequência de um golpe no nervo periférico. Não se sabe a causa disso aqui. Sintomatologia. Dor desproporcionada, aquele cara que vem e fala, ó, eu recebi uma bolada de um gurizinho de 10 anos. Você, pô, não posso acreditar, né? O cara tá
um grandão chorando por um golpezinho de um guri. Pois é, pode acontecer. E o cara não é que está fingindo, não, tá? É porque realmente ele tem essa patologia aí. Só que você vai somar ao quadro de dor outras coisas que vai ser fácil de identificar. Transtornos neurovasculares, como hiperidrose, cianose, hipotermia, atrofia cutânea. Com o tempo, ele pode adquirir osteoporose e rigidez articular pela falta de uso, né? Porque dói, ele não pode utilizar aquele membro. Ele tem 3 fases, geralmente a primeira é dor dor localizada ou regional, do tipo queimante, que a gente chama de alodinia, né? Ele, com o tempo, ele vai incrementando a rigidez, eritema e palidez, né? Mais ou menos assim. Então, o membro fica um pouco mais inchado, ele fica sem pelo, né? Ele fica com a unha frágil, né? Bem edematoso, eritematoso, ok? Na segunda fase, a dor já fica mais difusa, existe um incremento na rigidez articular que pode deixar, inclusive, sequelas, ok? Aqui vemos os eritemas com as unhas frágeis. Tá? E na terceira fase, que demora, inclusive, anos, né? É a remissão da dor. Geralmente, ele já deixa sequelas, deixa rigidez, deixa osteoporoses, fraturas patológicas, anquiloses, né? Por isso é ideal fazer um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Bom, o tratamento de entrada é reabilitação com fisioterapia, eletroestimulação, magnetoterapia, ultrassom, etc. Médicos, o tratamento médico ou medicamentoso seria alfa-bloqueantes, ajudando a evitar a segregação de adrenalina. E em caso que os dois não melhorem para nada, nós fazemos o tratamento cirúrgico e a simpatectomia, ok? Bom, galera, alguma pergunta? Alguma dúvida, galera? Tá tudo ok? Tudo ok. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. Ficou claro? Ô, doutor, Oi, ficou, mas é só uma curiosidade minha aqui. lógico. Eu não entendi a assimilação da síndrome com anquilose, porque a anquilose não é soldar um no outro, um osso no outro. Sim, a anquilose é a articulação fica grumosa, o líquido articular ele fica rígido, ele fica Pois duro. solda uma coisa na outra, mas a Não, síndrome não é só isso aí é a relacionada. artrodese. A Oi? anquilose é rigidez, nada mais. Não chega a soldar, tá? Mas a anquilose por quê? Porque o paciente ele adota uma posição viciosa e não mexe. Se ele Por mexe, conta da dói. dor, né? E lógico. Então ele não mexe, ele fica naquela posição viciosa e vai formando rigidez. Entendi. Entendi. Então, se Beleza. no caso, se não tratar, vai ser uma coisa degenerativa com o tempo. Lógico, vai ficar cada vez pior, cada vez pior. Então, tá bom. Beleza, Fabiano? Tá ok, obrigada. Nada. Alguém tem outra dúvida? Tudo tranquilo? Então Doutor, tá. Oi. neuroma em continuidade. Eu me perdi um pouco na hora que o senhor correu um pouquinho, eu me perdi nessa parte. Então, o neuroma de continuidade é o seguinte: é o médico que opera o paciente e faz a cauterização do nervo. Vamos dizer, o ciático. Faz a cauterização do ciático. Só que tem pequenas fibrinhas que ficaram sem cauterizar. E essas pequenas fibrinhas fazem pequenos neurominhas, que dói, que incomodam, tá? O bom é que um neurominha muito solitário, ele involuciona, tá? Aí é fundamental que o paciente sempre controle com o médico tratante, tá? Porque o médico tratante vai lembrar do que ele fez no centro cirúrgico. Porque esse paciente ele pode consultar com outra pessoa, com outro médico, e o médico pode confundir com um neuroma doloroso, né? Entendeu, Tamires? Ok, entendi, doutor, graças. Não, de nada. Alguma outra pergunta, galera? Tá tudo bem? Eu vou encerrar a gravação.